Bom dia, com muita alegria. Chegando em cima da hora, né? Eu estou aqui na pousada do Samaritano. Eu arrumei um cantinho aqui. Hoje vocês não vão ver piscina, não vão ver nada. Tem um sofazinho feinho ali. Eu só coloquei aqui, lógico, o pano é lindo. Olha só, que tem os gatinhos, que foi o que a missionária Kátia me deu. Gente, olha a coisa mais linda, os guardanapos que ela faz. E eu trouxe um para facilitar, porque nós já estávamos atrasados. Um pratinho simples, uma xícara com um cafezinho de verdade, delicioso, uma broa. E olha o que eu tirei aqui da árvore. Tá lindo o pé, nossa, de primavera, tá a coisa mais linda. Já tá cantando a primavera, muito lindo. Graças a Deus nós estamos aqui, vamos ler uma palavra, Josué 5, verso 11, a palavra de Deus nessa segunda-feira para o teu coração. Você que me acompanhou todos esses dias, né? Com uma mesa flu-flu, xícara, Tânia Bulhões. Hoje eu tô no mato, então tudo muito simples, tudo assim colhido, um copo é o vaso, tudo improvisado, mas depois que tem a palavra de Deus, sem comentário, tá aí. Vamos lá. Josué 5, no verso 11, diz assim: No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra, e nesse mesmo dia comerão pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e nunca mais o povo o tivera. Gente, esse é um período que marca, assim, a história de Israel de uma maneira tão forte, tão poderosa, que quando eu cheguei hoje aqui na nossa chácara, a única coisa que eu conseguia pensar, na minha vida era o dia que o maná cessou e depois iniciou um novo tempo. Esse novo tempo, ele era aquilo que havia sido prometido para eles desde quando eles saíram do Egito. Vocês vão para uma terra que mana leite e mel, vocês vão para uma terra, o cacho de uva da terra, só o cacho de uva precisava de 2 homens para carregar e tudo mais. Gente, eu fico pensando em tudo isso e falo para vocês, eles estavam alcançando a promessa, só que agora o maná que tinha os mantido, que eles comiam há 40 anos, ia cessar, porque era a hora da promessa. Então eu falo para vocês, tem um período de Deus na nossa vida, que é o período do maná. Você tem aquilo e vai comer aquilo até chegar o dia da promessa tão aguardada do Senhor de você comer o melhor da terra. Mas só, o que aconteceu? Muitos desprezaram esse período e chegaram a chamar o maná de pão vil. Como que você está num deserto passando fome, o Senhor manda lá para você fazer um pão, um tipo de uma farinha, era um pozinho que caía do céu, onde eles colhiam a porção diária, não podia colher mais do que isso, senão juntava vermes, e ali eles levavam para casa e comiam, e eles tinham a comida, e tinha o jeito deles usar, pôr alguma erva, preparar diferente, tinha um maná com isso, maná com aquilo, e eles faziam, mas sustentava-os. E tinha pessoas que reclamavam. E é sobre isso que eu quero deixar para vocês. O Senhor tem uma terra prometida para todos nós. O Senhor tem o cacho de... O Senhor tem a casa dos seus sonhos, a casa própria que eu quero ter, bispa. O Senhor tem a casa, o Senhor tem o carro dos seus sonhos, o Senhor tem a escola para os seus filhos, mas agora você está vivendo um período onde você ainda não tem tudo o que você quer, mas você tem o seu pão diário, e às vezes você senta na mesa e reclama daquilo que o Senhor tem dado para você comer. Eu falo pro bispo, por mais simples que a gente coloque na mesa, apesar que eu e o bispo, nós não somos de comida cara mesmo. A gente não gosta, não come comida japonesa, não, eu vou em tal lugar lá que tem aquela comida. Não faz a nossa vida é uma coisa bem simples. Mas quando a gente senta, agradece. Às vezes tem até uma carne lá na geladeira e eu falo pra ele, faz um mexidinho de ovo, porque eu tô com vontade de comer ovo. E eu como ovo com tomate. É isso, a simplicidade.
Mas tem duas coisas que você não pode fazer. Uma, voltar para o passado e falar, ah, mas lá no Egito eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu não era crente, e eu tinha isso, eu tinha aquilo, agora eu sou cristão, estou passando uma luta. Não peque, não peque. A outra coisa, ah, essa comida eu estou enjoada, quando que vai chegar a picanha que prometeram, né? Prometeram picanha para nós, lembra? Mas a promessa já foi embora. Não, quando vai chegar isso, quando vai chegar aquilo? Não. Valorize. Olha, hoje eu podia ir lá para a beira da piscina. Depois eu vou mostrar, vou finalizar com uma árvore que tem ali para vocês verem. Eu podia ir para um monte de lugar, mas eu peguei esse lugar simples, porque o meu maior interesse era em tudo dar graça. Dai graça nessa comida que tem hoje, nessa segunda-feira, nesse seu serviço, nesse seu chefe, porque você está um passo de colocar os pés na terra prometida. E a hora que você pisar na terra da promessa, sabe o que vai acontecer? Simplesmente o Senhor vai dizer assim, chegou o tempo. Hoje você vai começar a chupar aquela uva maravilhosa, chegou a hora de você ter tua casa, chegou a hora de você ter uma geladeira com as coisas que você gosta dentro, chegou isso, o Senhor vai falando, vai te dando, só que tem uma coisa, o maná vai cessar. E o maná, ele vinha direto do céu. O meu maior sonho da minha vida é que tenha maná no céu ainda, que a padaria esteja aberta. Porque eu quero chegar no céu, quando o Senhor me levar, eu vou falar, depois que eu abraçar Jesus, meu Deus, adorar. Quando eu for para a mesa, eu vou falar, eu quero um pão de maná. Porque eu quero provar o que eles comeram no deserto e chamaram de pão vil. E eu nunca quero desprezar o meu hoje. Sempre eu fui assim. O que eu tenho... eu não posso comprar um celular da marca tal, eu posso de tal. Eu compro ele e amo meu celular. Amo porque é a marca que o Senhor me deu, é aquilo que Deus me deu. Então, glória a Deus por isso. Hoje eu não pude fazer uma mesa cheia de bolos e Betânia bulhões e não sei o que, e presente. Não, hoje está na simplicidade, mas a palavra de Deus, ela enriquece a muitos. Por isso eu vou orar com você hoje. Porque eles chegaram lá, comeram o fruto da terra e o maná cessou e nunca mais Israel viu o maná. Era o tempo. Então o Senhor faz a gente viver tempos. E o tempo agora chegou de entrar na terra prometida. Amém? Eu vou orar com vocês, mas em outro lugar. Senhor amado, nesse momento, diante da beleza, Senhor, da essência das suas mãos. Todas essas flores, Pai, foi Tu quem fez. A beleza dessas flores é Tu que nos deu. Ali está a nossa igreja no fundo. Eu declaro, Senhor amado, sobre o povo de Deus, a bênção, a cura, o milagre. Que eles sejam gratos pelo que eles têm, para que eles cheguem na terra prometida e possam regozijar da alegria de estar na Tua presença. Vem, Senhor, abençoa a nossa terra, abençoa o nosso povo e resplandeça a glória sobre todos que nos assistem nessa manhã. Amém? Vocês viram que lindo, gente? Olha como que tá essa árvore. E ela tá carregada de botões. Amanhã eu volto já lá na minha casa. Até amanhã. Beijo. Bom dia, com muita alegria. 13 de maio, terça-feira. Quero apenas um dia com alegria. Quero apenas a alegria de um dia, feito de paz, leveza e amor. Amém? Estamos aqui ainda com flores. Olha isso, gente. É meu pai que fez. O teu também. Sabe qual pai é, né? Deus, Criador dos céus e da terra. E essa jiboia, bebezinha, veio lá da chácara. Olha como ela tá crescendo. Eu coloquei ela aqui hoje porque eu falei, ela merece honra. Ela tá num vasinho bem pequenininho e tá indo de vento e polpa. Um bolinho para nós, as nossas rosas que eu ganhei no Dia das Mães. E aqui, hoje não tá na chácara, né? Hoje tem aguinha gelada, tudo arrumadinho aqui. Nossas xícaras, acho muito lindo esse pratinho também de borboleta.
Lindo, né? Ele é. Mais lindo que tudo isso é a palavra do Senhor para os nossos corações. Sabe, às vezes nós ficamos assim, admirados de ver a palavra do Senhor se cumprindo na nossa vida. E é só a gente ler, né? Que Deus faz. Então vamos ler aqui. Mateus 14, do verso 26 em diante. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Olha só, teve que ele falar: coragem, sou eu, não tenham medo. Os discípulos estavam achando que era um fantasma. Aí vem assim: se é o então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Essa é a palavra para nós, nesse dia de terça-feira, onde o Senhor tem a palavra de bênção para a sua vida. Esse devocional eu preparo com o maior carinho para vocês, gente, para vocês poderem usufruir desse momento gostoso. Ele fica 24 horas no ar, você pode fazer o devocional à tarde, de noite, de madrugada, o horário que dá para você fazer. E hoje o Senhor me levou a Pedro porque Jesus veio, deixou eles irem com o barco à frente e Jesus veio sobre as águas do mar. E é tão interessante que eles estavam andando com o Senhor e quando viu o Senhor vindo sobre o mar, eles gritaram: é um fantasma. Eu já falei sobre isso, né? É aquela pessoa que perde tanto a bênção, quando a bênção vem, você pega e fala assim: eu acho que não é Deus, não. Misericórdia, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Acho que não é Deus, não é Jesus, não. Isso aí deve ser fantasma, isso aí deve ser impressão, isso aí não é para minha vida, eu não mereço tanto. Tem pessoa que é desse jeito. Quando o milagre vem. Então, nós temos que ficar vigiando para não fazermos igual os discípulos. Só que Pedro foi ousado. Quando ele viu, o Senhor falou: não tema, sou eu. É Jesus. Gente, vocês não estão me conhecendo? Como é isso? Tem pessoa que não reconhece quando é o Senhor que abençoa. Aí Pedro pegou e falou assim: se és tu, porque ele foi o mais corajoso, porque ninguém que saiu do barco, manda eu ter contigo sobre as águas. Ele falou: vem, vem. E ele saiu e começou a caminhar sobre as águas, como Jesus caminhava, porque Jesus estava mostrando que a autoridade que estava sobre a vida dele também estava sobre a vida dos discípulos. Tanto para acalmar a tempestade, para expulsar demônios, sempre ele demonstrou que a autoridade estava para aqueles que o seguiam. Mas só que acontecia? Eles sempre decepcionavam, mostrando que eles não tinham aquela força para... Pedro teve coragem, ele foi ousado, ele falou: eu vou encontrar com o Senhor Jesus. E ele saiu do barco e foi. Ele foi, pode falar o que quiser, Pedro afundou, mas ele foi o único que saiu do barco. E é isso que o Senhor deixou para nós, que eu estava falando para vocês, cortou, que o Senhor deixou essa ousadia para nós. E nós não conhecemos o Deus que nós temos, nós não fazemos a vontade do Senhor, nós não andamos na vontade do Senhor, porque a gente não entende a autoridade de Deus que tem sobre a nossa vida. Eu faço esse devocional aqui para você entender que o Senhor ensina você a perdoar, que o Senhor te perdoa, que o Senhor te levanta, que o Senhor pega você, mulher, e cobre você de alegria. Um dia, às vezes, cheio de luto, você consegue ser feliz. Ontem à noite foi assim. Foi um dia corrido, mas quando eu cheguei à noite, eu estava feliz.
Feliz por quê, bispa? Conseguiu dinheiro, pagou o salário de todos os funcionários? Não, nada disso. Eu estava simplesmente feliz por poder estar fazendo a minha aula, junto com a doutora Sayonara e também as pastoras. Estávamos num momento de aprendizado e eu estava naquele estado gostoso de felicidade. E isso faz bem sobre as nossas vidas. E isso faz bem sobre a nossa casa. Vocês entendem? É isso que faz bem. Você está feliz, independente do que está acontecendo com você. E Pedro saiu e começou a andar. Pedrão lá foi ele. Ele era todo assim, né? Todo estouradão, né? Sempre tomando atitudes fortes. E ele saiu andando. Só que diz que, de repente, ele começou a observar o quê? O vento. E olhou também para a água. E olhou onde ele estava andando. Aí você me pergunta assim, bispa, o que está impedindo o meu milagre? Sabe o quê? Você está tirando os olhos de Jesus. Só isso. Você está tirando os olhos de Jesus. Você está pegando, colocando os seus olhos em outro lugar. Se o Senhor falou, vem, é para você encontrar com quem? Com Ele. E se é para você encontrar com Ele, não é para você olhar para nenhum lado, nem direita, nem esquerda e nem para baixo, é para Ele. Senhor, eu vou me encontrar contigo, eu vou pegar minha bênção, eu vou caminhar sobre as águas. Mas diz que ele notou o vento bateu frio no rosto dele. O vento veio, bateu, despintou o cabelo dele, ele começou, com esse vento aqui, agora eu afundo e aí eu vou virar fantasma. Ele começou a ter medo, Não podemos distrair. Não podemos olhar para os lados, não podemos nos distrair. Se você se distrair, o Senhor Deus não opera. Se você se distrair, o Senhor Deus não faz obras de milagre na sua vida. Então tenha no teu coração isso, eu não vou me distrair, eu vou ficar presa na palavra, grudada na palavra, amando o Senhor sobre todas as coisas e crendo que o milagre vai vir. Ah, mas você tá lá já crendo, aí o inimigo pega, sopra um vento no teu ouvido e fala, não vai ser desse jeito não. Você tá achando que Deus vai fazer tudo isso? Não, agora você afunda. Aí você olha para o mar. Nossa, como que eu tô andando sobre as águas? Como eu tô crendo num milagre desse? Eu tô de bobeira aqui. Eu vou afundar. E vai afundar mesmo. Porque tirou os olhos do autor e consumador. Nessa terça-feira, abra os seus olhos e põe no Senhor. Diz que Pedro gritou, salva-me, estou perecendo. O Senhor pegou, segurou e levou ele até o barco. Aí os discípulos falaram, verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Não espera para declarar que ele é o Filho de Deus depois que você estiver quase afundando, ou você vê ele chegando sobre as águas, ou você pensar que ele é um fantasma. Já declare que ele é o Filho de Deus. E comece a segui-lo. E para amar o Senhor e para viver milagre tem que ter intimidade, tem que conhecer a Deus. Vai conhecer o Senhor, vai conhecer o Deus que você serve. Ah, eu sigo Jesus, será que segue mesmo? Ah, eu sirvo o Senhor, serve mesmo? Como que tá a tua vida com Ele, o relacionamento? Quantas orações você faz por dia? Quanto? Autor e consumador da nossa fé. Quer viver um milagre? Coloque os olhos em Jesus. Quer viver um milagre? Não liga para nada que soprar do teu lado. Ventos contrários, pessoas usadas pelo inimigo. Ah, você não vai conseguir tua bênção, a tua vitória não vai vir nunca. Ah, não adianta. Hoje é 13 de maio, já estamos indo para o meio do ano. Não aconteceu nada na tua vida. Nada? Lógico que não, não morreu, tá vivo. Glória a Deus que não aconteceu nada. Porque quando acontecer vai ser milagre, vai ser bênção, vai ser vitória do Senhor. O Senhor é o pão da vida. Olha que lindo que tá esse pão, gente. Ele tá com uma cara de gostoso, com uma manteiguinha, né? O Senhor, ele é o pão da vida. Ele é a água também, que ele falou para a samaritana, se tu beber da água que eu der, nunca mais você vai ter sede. E é isso que você tem que fazer.
Quanto você lê da Bíblia? Queridas, eu vou te falar uma coisa. Só o meu devocional não sustenta a barriguinha de ninguém, não. É muito bom vocês ouvirem o devocional, passe para suas amigas. Eu quero mais pessoas escutando, porque eu estou aqui discipulando mulheres. E até uns homens estão aqui também, vão ser discipulados. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Somente vai viver o milagre quem tiver intimidade, não comigo, mas com Deus. Não adianta você ser minha amiga, ligar, conversar comigo e falar, eu sou amiga da bispa. Grande coisa. É bom, porque você é amiga de uma pessoa sincera, porque eu sou sincera. Amém? Mas se você for amiga de Deus, ninguém te segura. Os milagres virão para a sua vida um seguido do outro. Recebe a bênção e a autoridade de Deus sobre a tua vida. Eu vou andar sobre as águas. Eu vou de encontro com o mestre. Ele vai pegar na minha mão, não porque eu tive medo de afundar, mas porque eu cheguei de encontro com ele. E eu vou alcançar o meu milagre. Tem um louvor da Renascer que diz assim: eu vou viver meu milagre. Basta uma palavra, eu viverei. Não haverá impossíveis para Deus. Pela fé, você vai viver pela tua fé. Amém? Pedro afundou porque olhou para ao redor, para o ventinho, para aquilo que estava estragando. Mas só que tem uma coisa, ele saiu do barco, ele já deu um passo. Eu te convido a dar o primeiro passo, saia do barco e venha andar sobre as águas e viver a promessa do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu abençoo tua casa nessa terça-feira. Hoje à noite nós temos live no Facebook do Bispo Reginaldo Alves, se você quiser participar com a gente, vai ser um prazer. Hoje à noite nós temos live e amanhã nós temos um culto na nossa igreja sede, você é nosso convidado ali na Rua Lombroso, no Curuçá, e nós vamos seguindo para uma semana de vitória. E eu sei que todos vocês que estão aqui estão abençoados. Ontem tivemos uma aula junto com a doutora Sayonara Marques, maravilhosa, Deus abençoe a vida dela, o espaço Crer e Ser, espaço terapêutico, e eu quero te dizer uma coisa, querendo Deus, eu volto amanhã. Beijo. Bom dia, com muita alegria, Bispa Samira chegando, a mesa está preparada, a cabeça ungida, o cálice transbordando, isso que é vida. Para hoje, quero apenas a alegria de um dia feito de paz, leveza e amor. Dia 14, quarta-feira, maio, meu Deus, que mês lindo! Glória a Deus por isso, olha só, gente, que coisa linda, as flores. Elas estão assim com as folhinhas amarelando, porque eu coloquei muita água. Mas olha como elas ainda estão lindas. Os miolinhos são verdinhos. Essa aqui não é verdadeira, é permanente, mas eu amo esse bule que é colocado, jarra, sei lá, que pode dizer, esse bolo maravilhoso, as rosas que o bispo deu, tá linda. Hoje eu coloquei nosso tradicional pão francês, a nossa mesa tá prontinha. E nós só precisamos, sabe do quê? Palavra. Palavra de Deus para os nossos corações. E hoje eu estava vendo, porque às vezes você fala, eu tenho fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito, ele é como uma mexerica. Ele é um fruto e vários gomos. E cada gomo é uma qualidade. Eu vou falar só de uma só hoje, mas eu vou ler todos para vocês entenderem. Então, diz assim, eu esqueci de desligar aqui, mas eu vou desligando. Gálatas 5, no verso 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e agora, domínio.
E o último deles foi colocado aqui, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Aqui fala sobre o homem que anda com Deus e com o homem que é cheio do Espírito Santo. Se você vê, nenhum dos gominhos da mexerica, que eu tô comparando, uma tangerina, né? Tem gente que nem sabe o que é mexerica, dependendo do estado que você tá me assistindo, né? Então, dependendo do lugar que você tá assistindo, você vai falar que é tangerina. O gomo, daí você fala assim, mansidão eu tenho, fidelidade eu tenho, amor eu não consigo amar todo mundo, alegria é só quando eu tô, né? A paz é de vez em quando. Então entra em situações difíceis para as nossas vidas, quando é assim. E aí esses dias eu ouvi alguém ministrando sobre o fruto do Espírito, e eu comecei a analisar, falei, nossa, como eu ando tendo fruto do Espírito, viu? Glória a Deus, que olha, eu tenho tido mansidão, eu tenho resolvido as coisas tudo com calma. Mas você só descobre se você tem o fruto do Espírito quando você é ferido naquilo que está escrito. Por isso que eu falei assim, eu vou falar sobre um deles, o domínio próprio. Você controlar a sua natureza para não falar algo que te irritou muito. Porque eu estava explicando esses dias para uma das minhas funcionárias que tem uma palavra-chave que a pessoa fala para mim, aquela palavra-chave faz eu decidir a vida dela no sentido, quanto eu e ela. Até essa pessoa perguntou assim para mim, qual é a palavra-chave? Fala para eu não falar. Eu falei, não tem uma palavra-chave. Eu falei, a palavra-chave para cada um é uma. Por quê? Você está fazendo tudo para uma pessoa, você está ajudando, você está pagando pagamento, você está fazendo isso, fazendo aquilo. E a pessoa vai e pisa na bola, bem claro com você. E aí a pessoa vem e vai se defender como se tivesse eu errada e a pessoa certa. E essa pessoa se defende de uma maneira que me desagrada. E aí eu acho que a gente não precisa caminhar com funcionários junto dessa maneira. E aí a gente termina, vai cada um para o seu lado, e Deus abençoa, valeu o tempo que a gente esteve junto, e eu falei, eu tenho uma palavra-chave, que é assim. Então, tudo está indo bem, até que você ouve a palavra-chave. Só que aí você pergunta, cadê o teu domínio próprio? Então, eu posso ouvir a palavra-chave, é a palavra que a pessoa exagerou, não tem como a gente caminhar mais juntos. Eu posso mandar, despedir essa pessoa, mandar a pessoa, vai, caminha, arruma a tua vida, com todo amor e carinho, porque eu não gosto de ser grossa, eu não gosto de falta de educação, isso não faz parte da minha vida, graças a Deus o Senhor me transformou nisso de maneira extraordinária. Mas eu posso perder a calma, me irritar, irar, falar coisas que eu não devo. Isso aí só vai estressar quem? Eu mesma. A minha vida, eu vou ficar totalmente destruída porque eu saí do plumo, eu perdi o domínio próprio. Então, o que eu faço? Eu descobri que o domínio próprio, hoje mesmo, eu fui tremendamente assim afrontada. Agora de manhã, fui afrontada. E aquilo me deixou muito triste, porque é uma pessoa que eu agrado demais, uma pessoa que eu vi fazendo as coisas tudo para ajudar, e eu fui afrontada com uma coisa, uma desobediência. Então, eu falei assim, eu tive vontade muito de estourar, falar, não faz, não vai, não sei o quê. Mas depois eu pensei assim, mas cadê o meu domínio próprio? Aí eu coloquei, logicamente, que eu não concordava, mas eu não obriguei a pessoa a fazer a minha vontade, mesmo que eu tinha direito sobre isso, porque é minha funcionária. Mas eu não obriguei. Mas eu vi que o domínio próprio é uma das coisas que tem que ser muito
muito trabalhada no dia de hoje. Ontem eu estava vendo uma reportagem, eu não gosto mais dessa reportagem, mas ontem eu coloquei um pouco, porque a curiosidade é uma coisa, né? Eu coloquei um pouco e um moço matou o outro só porque eles estavam numa festa e o moço viu que a esposa lá do colega dele estava grávida e ele pôs a mão na barriga para abençoar a barriga da mulher. Só que o cara não gostou porque pôs a mão na barriga da mulher dele grávida. Foi atrás dele e matou. Gente, que ponto que nós estamos de falta de domínio próprio. Ele destruiu a vida de um coitado que foi abençoar. Talvez eu não gosto de pôr a mão na barriga, falar, não põe não, eu não gosto. Eu nunca tive essas frescuras. Mas, a ponto de matar, gente, o que nós vamos fazer com isso? Agora o negócio está indo para olho por olho, dente por dente. As coisas assim tão terríveis. Então as pessoas esquecem. Mas só que tem uma coisa, é só quem está em Cristo que consegue ter o fruto do Espírito. Ter a mansidão, ter o amor, ter a alegria, benignidade, bondade, fidelidade, porque aí o Senhor fala assim, não nos deixemos possuir de vanglória. Não. Aqui, para cima. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e seu desejo. É somente esses, que não dão lugar para os desejos da carne, que você depois pode ver, né, o que é as obras da carne. Não dão lugar para as obras da carne, por isso você consegue ter o fruto do Espírito na tua vida. Você consegue ter paz. E hoje, primeiro, eu desabafei um pouco com o bispo, falei dos meus sentimentos. E depois eu vim aqui, pus a mão na minha cabeça e orei. E aí o Senhor me levou imediatamente sobre o fruto do Espírito. E falou, você tem que trabalhar o seu domínio próprio. Porque eu já fui muito explosiva. Eu falava que eu era sanguínea, colérica, tudo junto. Não tem nada a ver. Eu era muito explosiva, eu decidia tudo assim, sabe? Não fez, me irritou, vai e tal. Agora não. Eu dou um tempo, eu deixo a pessoa refletir. Eu espero, às vezes, 1, 2 dias para conversar com a pessoa para não ofender. Eu não quero mais isso para minha vida. Só que eu também não quero ficar encruada por dentro. Então, por isso que eu apelei para quem? Ao Senhor, para que o meu espírito tenha paz, para que a minha vida tenha paz. E outra coisa, eu estou dando um exemplo da minha vida, porque eu não quero pôr nenhum irmão exposto, ninguém que eu aconselho exposto, e da minha vida eu posso falar quanto eu quiser. E eu estou falando para vocês que eu que me achei, que estava tão forte, a ponto de não se irritar com nada, eu acabei me irritando. Mas só que cabia a mim a decisão que eu ia tomar, e foi a que eu tomei. Eu vou deixar livre, a pessoa toma a sua decisão e vou pedir para o Espírito Santo trabalhar no meu coração. E agora eu já consigo usufruir de uma paz no meu coração, de um sossego no meu coração, de uma alegria no meu coração. E já estava morrendo de vontade de arrumar a nossa mesa para pegar e falar para vocês que vocês podem controlar. Vocês podem ter o domínio próprio, vocês podem ter a mansidão, é só buscar em Deus. Amados, por que Deus permite eu viver isso? Porque eu sou um canal aqui para vocês, de palavra, de bênção, tudo que o Senhor me usa para falar com vocês. E eu só preciso falar aquilo que vocês precisam ouvir. Então ele deixa eu passar por certas experiências para ver quando você pensa que você está tão forte, você não está tão forte. Você precisa se encher mais, ter o fruto do Espírito dentro do teu espírito. Não dá lugar à carne para você não sair brigando com todo mundo, estourando, falando esse não serve, aquele serve, e Deus nos fazendo melhor. E é isso que eu quero. Eu quero muita calma para os meus dias que o Senhor vai me dar. A Bíblia garante até os 70, né? Então eu descobri que eu só tenho mais 9, garantido pela Bíblia. Então eu quero viver esses anos bem, de paz, de alegria.
E tudo que eu fizer para o meu Deus, eu quero fazer com excelência. E a excelência só vem quando o fruto do Espírito está dentro de você. Eu posso falar igual a Joyce Meyer fala. Eu não estou aonde eu queria estar, mas também não estou onde eu estava. Por quê? Todo dia eu prossigo tentando melhorar. Todo dia eu prossigo na presença do Senhor. E essa semana tem saiu, e eu quero estar bem cheia desse poder, dessa autoridade, e já declarei que nada que se levante vai prosperar na minha vida. Amém? Queridos, sigam o fruto do Espírito. Ande no fruto do Espírito e você vai conseguir a sua vitória. Deus abençoe, um beijo, amanhã eu volto. Fiquem com Deus. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Quinta-feira, dia 15 de maio, metade do mês foi, hein? Quero apenas a alegria de um dia feito de paz, leveza e amor. Aqui é a Bispa Samira, chegando atrasadinha com o devocional. Hoje a mesa não está toda arrumada, porque também essa hora nem vale a pena pôr tanta coisa na mesa, né? Só coloquei aqui um pedaço de bolo, bem gostoso, uns biscoitinhos que eu já comi e um chá nessa caneca linda que eu ganhei do Edno e da esposa. Olha, gente, que coisa mais linda. Se vocês depois quiserem o contato, deixa escrito aí, a moça que faz. Eu achei que o preço é muito bom, embora eu saiba o preço do meu presente, né? Mas, ó, ela cabe muito. Eu fiz uma xícara de chá enorme e ainda ficou pouco. Dá uma olhada. Linda. E ainda ela vem a toalhinha, que esse seria o pires, né? Pra você não pôr o pires, ó. Ela fica assim. Só que como eu coloquei aqui nessa lancheira, né, de vidro, então ficou assim. Tudo bem? A palavra para vocês hoje, eu não vou deixar sem uma palavra, claro, né? Que eu tenho aí meus fãs de carteirinha. Provérbios 10, no verso 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Não é tão lindo? Dá uma olhada, gente, esse marcador de página. Eu copiei da irmã da Casa da Montanha. Eu tirei a foto, pedi para a missionária Fátima, já está quase pastora, e ela fez de várias cores para mim, a florzinha vermelha, ficou lindo. E esse é de florzinha branca, o caulezinho verde e tem esse pomponzinho na ponta. Lindo, não é? Então, eu li para vocês essa palavra, não quero repetir, tá me dando vontade de espirrar. Hoje eu levantei um pouquinho querendo resfriar. Mas diz assim: a bênção do Senhor enriquece e ele não acrescenta nenhum desgosto nela. Tem Bíblia que fala: a bênção de Deus enriquece e não traz consigo dores. Eu gosto dessa tradução também. Mas é muito importante você saber abençoar e ser abençoado. Isso aqui é minha bolsinha de caneta. Olha como é chique, toda brilhosa. Acho ela linda. Abençoar e ser abençoado. Sabe que às vezes nós temos essa autoridade de chegar na vida de uma pessoa e falar: Deus te abençoe. Mas nós não falamos. Nós não falamos: Deus te abençoe. Às vezes a gente vê a pessoa, conseguiu comprar um carro, conseguiu comprar alguma coisa. Ao invés de você chegar: Deus te abençoe, você fica quieto, não fala nada, porque tá com inveja. Porque não pode usar a fé para abençoar. Isso é muito triste, não é? Então, se nós podemos abençoar, por que não? Eu gosto de chegar perto de todas as pessoas. Eu não uso a palavra obrigado. Obrigado, assim, só para alguém que eu não tenho intimidade. O meu termo é assim: a pessoa fez alguma coisa para mim, Deus te abençoe. Porque eu tenho Deus no meu coração, sou cheia do Senhor. Então, eu tenho que transmitir. Então, Deus te abençoe. Agora, fala o que a bênção do Senhor faz. Se você tiver a bênção do Senhor sobre a tua vida, a bênção do Senhor, olha lá, enriquece e não traz consigo dores. Isso é muito bom.
Isso é tão esclarecedor para as nossas vidas. A bênção de Deus enriquece e não traz consigo dores. Ou essa tradução aqui, né? E ela não acrescenta nenhum desgosto a ela. Não, é bênção. Porque tem coisa que você traz para tua casa achando, ai, fui abençoada com esse namorado. O namorado briga de ciúmes e faz isso, faz aquilo, e você vai casar. Não, mas nós vamos casar, não tem dinheiro, não, ajuda, não, vamos casar, vamos casar. Ah, não dá nem para alugar uma casa, não, a gente aluga, vou pedir pro fulano assinar. É assim. Gente, e a pessoa tá ali judiando de você, tá sendo uma pessoa que não tá te fazendo bem. E aqui fala assim que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Isso é muito importante. Ah, essa amizade aqui é uma bênção. Ela é uma bênção, faz isso, faz aquilo. Contraria. Fala não vai, não faz, para ver se a pessoa continua amiga, continua sendo a bênção. É bênção porque você só concorda com tudo. Discorda para ver. Eu gosto, às vezes, de discordar de pessoas assim, que são bem minha amiga, só para ver o comportamento, para ver se ama mesmo. Mas se ama, vai te obedecer, vai seguir o que você está falando, vai entender o propósito, vai andar na presença do Senhor. Vai ter você como uma autoridade espiritual, igual eu sou bispa de tantas pessoas. Tem pessoas que me respeitam e se eu falar, aquilo é uma regra para a vida dela. Desde que eu esteja pautada na palavra de Deus e não seja uma pessoa irônica, eu estou firmada na palavra. E às vezes você vê que um membro seu vai quebrar a cara. Só um pouquinho de água aqui. Vai cair num buraco, vai errar, aí você fala, tem uns que escutam e não cai, e tem outros que não. Eles enfiam o pé com tudo, na jaca, né? E estraga a vida e se destrói. Infelizmente, tem pessoas que não entendem, sabe por quê? Falta de conhecimento da Bíblia. Gente, a Bíblia é para ser lida, não é para ter enfeite. Eu tenho tanta Bíblia que eu tenho que ler. Porque eu preciso dessa palavra, essa palavra me revigora, me dá força. Então a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Olha, eu tô casando com uma pessoa assim, mas é assim, assim, chá. Cuidado, tá trazendo dor? Não tá trazendo dor? Não arruma coisa para sua cabeça. Não arruma. Não casa. Eu vi pessoas desistir uma semana antes do casamento porque era a pessoa que ia trazer luta. Ah, mas eu preciso casar, todo mundo casou. Por que que precisa? Todo mundo não é você. Você é uma pessoa preciosa. Tem que saber quem você vai deixar pôr a mão em você. Quem você vai... Ah, eu preciso ter alguém do meu lado. Alguém? Alguém como? Alguém que explora você sexualmente? Alguém que acaba com a tua cabeça? Alguém que acaba com a tua vida? Mas aqui a palavra diz que se for bênção, não acrescenta dores. A pessoa me faz chorar, então não é bênção. A pessoa me faz sofrer, então não é bênção. Eu vim aqui disposta a te convencer que você tem que entender essa palavra. O que é bênção? A bênção é aquilo que vem para o teu coração, para a tua vida e não te acrescenta dores. Ai, comprei um carro tão lindo, mas quebrou. O motor tá ruim. Ai, não sei o quê. E fica mais quebrando do que... Não é bênção. Ai, eu tenho um costume de ir comprar tudo que eu vejo. Não é bênção, não é bênção. Sabe onde eu fui hoje de manhã? Depois de meses que eu não podia ir, devido às dores da minha perna, né? Da minha cirurgia mal sucedida, que não foi bem isso, aquilo. Eu não deveria ter operado, mas eu operei e passei um preço, porque o Senhor não tinha dado ordem para eu ir. E hoje eu fui no shopping, fazia muito tempo que eu não ia, fui com o Henrique, ele me ajudou, né? Ir lá, andar, tudo. Eu vi tantas coisas ainda, mas não comprei. Eu só comprei o que eu pude comprar.
Eu tinha um valor na minha mão para eu comer um lanche e comprar uma coisinha. Aí eu fui lá e comprei uma coisinha e usei aquele valor que eu tinha na minha mão, só. E não morri. Saí de lá feliz com meu filho também feliz. E passamos um momento agradável. Isso é bênção. Ter uma manhã sem se endividar, ter uma manhã onde você passa junto com o seu filho. Depois busquei minha nora lá no Hospital Brasil, onde ela trabalha. Viemos juntas. Esse momento gostoso no carro, solzinho quente. Sabe aquele clima friozinho, mas dentro do carro batendo aquele solzinho gostoso? Bênção da família. A bênção de viver. Nossa, Deus me deu uma palavra hoje de manhã. Eu vou trazer para vocês, mas só depois que eu ministrar no Chayu. Depois que eu ministrar no Chayu, aí na segunda-feira eu trago para vocês. Mas é isso. Para hoje à tarde é isso. Fique aqui com a beleza da minha caneca. Tá linda, né, gente? Olha só. A minha flor, as minhas rosas ainda estão lindas. Essa aqui já tá um pouco judiadinha, mas vou ver se amanhã eu vou no Carrefour buscar outra. Dia 15, quinta-feira. Aqui para nós a palavra. Provérbios 10, verso 22. E não se esqueça, a bênção do Senhor enriquece, ela enriquece, é teu crescimento e não acrescenta dores. Vê se o que você está vivendo é bênção ou maldição. Analisa bem antes de você cair no laço ou enfiar o pé no buraco e não conseguir sair mais. É a palavra da sua bispa para a tarde de hoje. Beijo, amo vocês. Até amanhã no horário certinho. Beijo. Bom dia, com muita alegria. A Bispa Samira chegando com o devocional nessa sexta-feira para vocês. Gente, olha o que eu tenho hoje aqui, alecrim. Eu já fiz chá de alecrim, minha garganta querendo pifar. Amanhã eu tenho chá para mulheres da Chayu. De jeito nenhum pode pifar essa garganta, mas eu não fiz com esse alecrim, não. Esse aqui tá plantado. Olha que lindo, gente. Vocês viram o perfume que tá aqui na sala? E olha o bolo prestígio que o bispo trouxe. Que coisinha mais fofa. Eu coloquei só um pão, porque tava muito cheio de coisa. Tá aqui nossa aguinha, né? Se falhar a garganta, todo dia é dia de ser feliz. Essa louça de cereja que eu gostaria de pôr todos os dias. E eu vou ler alguns versículos no Salmo 20 para nós meditarmos nesse momento. A palavra do Senhor no Salmo 20 diz assim: que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, e que o nome do Deus de Jacó o proteja, que do seu santuário lhe envie socorro, e que desde Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais, e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus lhe conceda o que seu coração almeja, e realize tudo o que você planejou. Só até aí. Eu estava lendo esse salmo agora, eu até grifei ele todinho, já numa outra oportunidade, porque eu comecei a ver a importância de cada versículo. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. O dia da tribulação, se você não estiver ligado em Deus, você não escuta nem a resposta do Senhor. As lutas vêm roubar a tua paz, roubar a sua tranquilidade, e você não consegue ouvir a voz de Deus te respondendo: filho, faz assim, filho, faz desse jeito, ou faz de outro. E a maior importância da nossa vida é que sejamos ouvidos e recebendo resposta de Deus no dia da tribulação. Que o nome do Deus de Jacó nos proteja. Depois fala, olha, que do seu santuário te envie socorro e que desde Sião susteia. A importância do Senhor pegar na hora da nossa dor, na hora da nossa luta, nos enviar o quê? Socorro. Diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, o que nós temeremos. Por isso eu falo para você, essa é a hora de resposta.
Vocês notaram como essa semana passou rápida? Eu lembro que o dia que eu marquei com a pastora Andréia, lá de Utinga, o chá, ela foi dia 17. Eu falei, nossa, tá longe, tem tempo. Nossa, aconteceu tantas coisas que eu já venho preparando a palavra, tudo, né? Nós vamos falar sobre o projeto lá. Mas hoje mesmo, que eu tô me organizando, colocando tudo no lugar. E mesmo com a tribulação que o inimigo me envia, tá repreendido em nome de Jesus. E nós estamos conseguindo aqui, porque eu já pedi que o Senhor me envie socorro. E diz assim, aquele se lembre das suas ofertas de cereais e aceite os seus holocaustos. Sabe aquela oferta que você ofereceu e parece que o Senhor não ligou? Sabe aquela oferta que você entregou e aparentemente parece que o Senhor não deu atenção? Não, aqui o salmista fala que ele se lembre das nossas ofertas. Os holocaustos que nós entregamos agora para o nosso tempo, a nossa oração, o nosso jejum, que ele se lembre disso, que ele se lembre de nós. Depois ele fala assim, e aceite os holocaustos que foi oferecido, e que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja, e realize tudo o que você planejou. Ah, meu Deus, esse versículo é maravilhoso. Imagina um coração, porque o teu coração é do bem. Eu estou falando para pessoas que têm o coração transformado. Porque tem coração que planeja coisas ruins. Planeja destruição. Ah, estou de olho no marido da irmãzinha. Sangue de Jesus tem poder. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. E a intenção dos nossos corações. E quando ele vê a intenção do coração, se é bom, se é uma pessoa que está andando de acordo com a lei dele, com a vontade dele, o que ele faz? Ele faz se realizar. Ele concede aquilo que o teu coração almeja. Quantas vezes meu coração, a minha vida, desejou alguma coisa demais, demais. E de repente a mão do Senhor foi estendida e ele veio, tocou e veio bem, mas veio bem assim para minha mão de uma maneira extraordinária. E é isso que Deus quer fazer com você. Bispo, eu tenho um pedido no meu altar, no meu quarto de guerra. Eu tenho um pedido para o meu casamento, eu tenho um pedido para minha mente. Queridas, eu quero dizer algo para vocês. Eu tenho uma palavra para entregar amanhã no chá, mas o número é limitado, já deu a quantidade de pessoas. As mulheres que estiverem lá, elas vão entender muita coisa. Porque além de eu explicar o projeto, eu estou levando uma palavra para a vida delas. Para que elas sejam curadas como o Senhor falou. O Senhor falou, o projeto Jail é para curar corpo, alma e espírito. E é isso que eu quero que elas vivam, curadas no corpo, alma e espírito. E vai viver essa promessa de Deus nas suas vidas. Mas eu vou trazer para vocês essa palavra semana que vem, porque eu vejo a necessidade de vocês entenderem que Deus está perto. Não é uma crítica, não é um resfriado, não é um marido nervoso que vai tirar a alegria de nós vivermos o que o Senhor tem para nós. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Só que para planejar tem um preço antes. E é isso que eu vou falar amanhã lá. Mas com vocês eu vou falar segunda-feira. Mas vai dar tempo, não se preocupem, que vocês vão ouvir essa palavra, vai entrar no coração de vocês. Quando eu venho aqui para trazer, talvez eu seja uma das pessoas mais simples da internet, que faz devocional com vocês, não entro em palavras difíceis, mas eu falo para vocês do dia a dia, daquilo
que você precisa para ser abençoada. Daquilo que você precisa, simplesmente hoje é que o Senhor lembre de você, lembre das suas ofertas, lembre das suas orações, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, e os seus planos não serão frustrados, serão planos de vitória. O Senhor fala, eu sei o que eu penso de vós, não é vocês que sabem, é eu. Eu vou dar o fim que vocês sonham, o fim que vocês querem. Gente, quantas pessoas colocam Deus como um Deus ruim, um Deus perturbador, um Deus que julga. Porque quando nós estamos em pecado, a gente quer dizer que Deus está errado e nós somos certos. É isso. E aí nós colocamos o Senhor numa posição ruim. Ele está nos julgando. Quando a verdade é nós que estamos errados. Estamos fazendo aquilo que não agrada o Senhor. Eu vou parar por aqui, porque eu preciso poupar um pouco a minha voz. Desde a hora que eu acordei, eu estou falando. Já gravei áudio, já fiz isso, fiz aquilo. E eu quero dizer para vocês, crê no Senhor Jesus. Crê em Deus. Crê na palavra que é falada aqui. Por mais simplicidade que tenha, eu tento levar vocês aos pés da cruz. Para vocês entenderem o sacrifício de Jesus e entenderem que Deus tem bênção para todos nós. Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E os seus planos não serão frustrados. Amém? Amanhã eu volto, num horário melhor ainda. Beijo! Deus abençoe e fiquem com Deus. Até amanhã. Bom dia, com muita alegria. Estamos chegando na tua casa dia 18 de maio, domingo. Quero apenas a alegria de um dia feito de paz, leveza e amor. Gente, um dia com paz, leveza e amor, o que a gente vai fazer mais do que isso? Maravilhoso, não é? Nós temos aqui hoje, eu coloquei o calendário tão pra lá. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Pronto. Aqui é o vasinho, ali atrás meu própolis que eu tô tomando pra não se resfriar. Olha só o meu alecrim todo feliz da vida. Coloquei a aguinha nele ontem, coloquei uma borboleta. Olha o bolo maravilhoso. E dá uma olhada que a nossa rosa ainda aguentou. Acredita que o homem da Barraca da Flor não veio na feira hoje? Esses mosquitinhos depois eu conto. Eu quero desde já mandar um abraço para todas as irmãs ali de Utinga que assistem o nosso devocional. Eu até conversei ontem com a irmã, a Nena, é isso, a Nena, e ela falou que ela não perde um dia, ela sabe o bolo que eu ponho, o pão que eu ponho. Ai, falou assim, eu não perco e ainda fico ligando para as irmãs e cobrando para as irmãs, para a pastora Marta, tá assistindo, tá ouvindo, porque o devocional ele fica 24 horas no ar, então dá tempo de todo mundo assistir, não tem desculpa, né? E ela disse que ela fica falando, olha lá que a bispa tá falando. Então, ó, Nena, beijo pra você, te amo, amei te abraçar, te apertar. A sogra da Jaque também, um beijo grande, apertei. Ela também assiste todo dia, diz que não perde um dia o nosso devocional, coisa boa. Esses mosquitinhos aí, eu trouxe do chá e o ontem lá, o chá de mulheres ali de Utinga. Aí eu tava saindo com um galinho sequinho, a pastora Andréia viu, correu e pegou mais e deu pra eu colocar, fazer um vasinho. Foi o que deu a sorte, porque eu não tinha tempo de buscar flores agora no Sam's Club, no Carrefour. E olha isso que a Lilian fez. Ela plantou uma mudinha de suculenta para cada mulher com o adesivo do que é o nosso chaiú. Olha só que coisa mais carinhosa ali. Deus te abençoe. Ficou a coisinha mais linda. O meu, ó, eu tô apaixonada por ele. Então, tem bolo, tem umas rosquinhas, tem o bule, tá tudo lindo aqui. Café eu não passei, porque eu já tomei um cafezinho hoje. Então, eu coloquei só de enfeite para vocês verem.
Eu tenho uma palavra para a tua vida hoje. Eu pensei hoje em gratidão. Eu queria muito falar sobre gratidão. E aí me veio uma mulher, Maria, irmã de Lázaro. Então você abre em João 12, no primeiro versículo diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, para variar, né? Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. Meu Deus. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas quem tinha que ser quem? Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários? O valor não foi dado aos pobres, porque ele que cuidava do dinheiro, né? E ele disse isso não porque se preocupava com pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse-lhe: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Olha só que palavra preciosa sobre a gratidão. Maria, ela tinha milhões de motivos para agradecer o Senhor Jesus. E um deles era a ressurreição de Lázaro. Você pode ver que aí não fala que Marta estava reclamando. Marta estava servindo a comida para eles, o jantar. E ela não estava falando, só eu, Maria, vem aqui, não. Por quê? Ela também tinha vivido o milagre do irmão dela ter sido ressuscitado por Jesus. Então, ela também não criticou Maria porque pegou aquele vidro de nardo que seria o salário de um ano, um enxoval que ela entregaria para um marido, e ela também, ninguém reclamou. Por quê? Maria foi lá e pegou aquele vidro de perfume e quebrou e ungiu o Senhor. E depois diz que ela enxugou o perfume com o seu cabelo. Que atitude de gratidão. Nós estamos vivendo um período, gente. Eu acredito que eu nunca vi tanta ingratidão no mundo. Você agrada, você luta, você faz qualquer coisinha que você faz diferente, a pessoa já não serve mais para você. Ah, não vai mais porque fez isso, porque fez aquilo. Ingratidão. Às vezes você dá, entrega para a pessoa, ajuda, tá lá. É ingratidão. Mas já era bíblico isso. Mas isso não pode acontecer com o povo de Deus, com o povo convertido, com o cristão, aquele que diz ter Jesus no coração. Tem uma coisa que ele não pode ser ingrato. Ele está comendo uma coisa que a pessoa fez com o maior carinho e ele está pondo defeito naquilo que ele está comendo. A pessoa dá um presente para ele, é o que a pessoa pode dar. A pessoa fez o melhor. É igual o Chail, eu falei ontem. Falei, você vai procurar por uma louça, você vai procurar por uma taça, você vai procurar por uma xícara. Mas se você não tiver, você vai por uma xícara inferior. Mas isso não vai fazer menos na mesa. Porque Jesus vai estar presente. O importante é você se organizar, arrumar, fazer tudo bonitinho. Às vezes é tão pouco que a gente gasta até num descartável mais bonitinho. Você pode pôr. Mas a pessoa que é ingrata, ela não consegue ver saída. Ai, tava bom, mas não tava tanto porque faltou isso. Ai, tá legal. Ai, eu gostei desse carro, mas vou trocar porque falta isso. Vou não sei o quê. A gratidão, ela é exalada. Ela é colocada para fora do ser humano.
Quando você é grato, não tem essa de falar assim, ah, eu sou grato, mas eu não falo nada, eu fico calado porque eu não quero chamar atenção. Não! Gratidão tem que ser exposto, tem que ser colocado para fora. Essa mulher, Maria, ela era grata e ela resolveu demonstrar em público que ela era grata. As pessoas que estavam lá para jantar iam ver, os discípulos de Jesus iam ver que ela pegou o seu melhor perfume, quebrou, ungiu Jesus e depois enxugou os seus pés com o cabelo. A mulher não soltava o cabelo para qualquer um. Ela soltou o cabelo e passou nos pés de Jesus. Eu queria soltar o meu hoje, queria soltar o meu e passar nos pés de Jesus. Eu queria exatamente fazer isso. Eu queria pegar e ir passando nos pés do Senhor e dizer o tanto que eu o amo, o tanto que eu sou grata pela... Eu até agora fiz uma coisa que eu não estou acostumada a fazer, poucas pessoas veem o meu cabelo, né? Mas eu soltei meu cabelo aqui. Dá para vocês verem um pouco do meu cabelo aqui. Ele tá um pouco enrolado hoje, que eu dormi com um coque. Dá pra ver? Dá pra ver meu cabelo aqui? Então eu queria pegar o meu cabelo, assim, e passar nos pés do Senhor Jesus. Passar nos pés do Senhor Jesus. A bispa tá doida. Não, é meu cabelo só, gente. Soltei ele e coloquei assim. Eu queria enxugar assim. E chorar nos pés do meu Senhor Jesus e pegar o meu cabelo e passando lá para dizer, sabe, eu estou diante de ti, entregando, sabe, entregando o meu melhor, entregando a minha vida, entregando o meu perfume agradável, o meu perfume suave, para que a obra do Senhor cresça, para que a obra do Senhor vá à frente, para que mulheres sejam curadas. Nós já tivemos um testemunho de cura maravilhoso essa semana. Eu vou deixar para contar para vocês amanhã, mas o Senhor já visitou através do nosso projeto, da oração, o Senhor quebrou uma maldição. E o Senhor está fazendo coisas grandes, o Senhor tem feito coisas grandes. Mas quando você vai fazer igual Maria, como Maria, que estava aos seus pés, tem o louvor agora, né? Quando você vai fazer como Maria e você vai soltar o seu melhor, derramar o seu perfume, vem alguém e pega e fala assim, olha aí, podia dar aos pobres, fica dizimando, fica ofertando, fica entregando, poderia estar fazendo outra coisa com o dinheiro. Essas pessoas, eles querem tirar do propósito. Essas pessoas querem tirar você de estar fazendo aquilo que você propôs no teu coração. Que tanto ajudar a igreja. Não vê, eles reclamam sempre que está faltando. Mas a luta que a gente está passando, o que nós estamos vivendo, precisando da ajuda dos irmãos, ninguém liga. As pessoas não se importam. Mas para dar palpite, para falar que está sendo demais, que está sendo de menos. Eu lembro que o irmão falou que ele estava ajudando a igreja, a pessoa foi lá e falou assim, nossa, mas além do seu dízimo ainda você faz ofertas, querendo interrompê-lo. São pessoas usadas pelo inimigo. Essas pessoas, eles são secretários de Satanás dentro da igreja, tentando destruir o crescimento da igreja. Eu tenho tantos planos para a nossa igreja, mas se o povo não for fiel, nós não conseguimos fazer. Hoje, pega uma oferta especial, seja você da igreja que você for. Eu tenho pessoas aqui da Assembleia, eu tenho pessoas batistas, eu tenho pessoas que são de muitas igrejas. Então, pega hoje uma oferta especial, leva para a casa do Senhor. Hoje você não precisa derramar o nardo, mas essa oferta vai trazer o perfume na tua casa. Diz que todos sentiam o cheiro do nardo da casa, o perfume que foi derramado por Maria. Maria sempre com excelência, sempre saindo na frente, né? É demais. Então eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Hoje se derrame na presença do Senhor, com a sua gratidão. Olha a agendinha que nós ganhamos, saiu lá na Pastora Andréia, que linda. Eu já estou colecionando as nossas agendas, saiu. Isso é excelência.
E quando nós fizermos, quando chegar a tua vez, pastora, que está aí, de fazer o seu chá, faça com excelência. Porque nós vamos ter muito fruto, nós já estamos colhendo curas, vitória. Eu até abri um espaço para atender algumas pessoas com aconselhamento, que eu não fazia há muito tempo, mas eu não resisti, e eu estou fazendo. Sabe por quê? Eu quero ver muitas pessoas abençoadas. Eu quero ver muitas pessoas tocadas. E Maria não ligou pelo comentário de Judas, não, porque Judas era um ladrão. Ladrão da casa do Senhor. Mas ela era diferente. Ela tinha que se derramar porque o irmão dela tinha sido ressuscitado por Deus. E ela estava disposta a agradecer, a expor a gratidão. Você é grato por alguma coisa hoje? Coloque essa gratidão aí ao Senhor. Exponha ao Senhor a sua gratidão. Eu sou grata pelo domingo, pelo dia de hoje, pelo culto que nós vamos ter. Eu sou grata pela nossa mesa. Eu sou grata pelas irmãs lá que nos assiste de Utinga. Eu sou grata pelo chá de ontem. Pelo chá desde o primeiro que nós tivemos, todos com muita excelência. Agradeço pelas vidas que estão conosco. E eu convido vocês a ter um domingo excelente. Amanhã nós temos uma palavra especial aqui. É a palavra que era para ser dada no chá. Eu vou falar um pouquinho, porque essa palavra tem que ser falada primeiro na igreja. Mas eu vou falar um pouco para vocês como eu prometi, tá bom? Eu volto amanhã. Um beijo a todas. Fiquem com Deus e seja uma Chayu. Deus abençoe.